Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nessa segunda-feira, começando essa semana juntos para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês um texto de 1 Samuel, capítulo 22, que mostra quando, durante um período de crise, fugindo da perseguição de seus inimigos, em um momento em que Davi está buscando compreender o propósito de Deus, os próximos passos para a sua caminhada, Davi vai se refugiar em uma caverna chamada Caverna de Adulão. E nós vamos ver como o Senhor traz pessoas para próximo dele nesse período, não as pessoas que ele desejava. Talvez Davi desejava que algumas pessoas ricas, influentes, encorajadas viessem para perto dele, mas na verdade o Senhor manda algumas pessoas insatisfeitas, algumas pessoas que também estão decepcionadas na vida. Mas ao começar a liderar aquele grupo, Davi aprende sobre o caráter de Deus, Davi aprende a não colocar a sua expectativa nos homens ou nas pessoas em que ele conhecia, mas sim no Senhor. Foi nesse contexto em que Davi escreveu o Salmo 34, que eu e a Rafa compartilhamos com vocês na semana passada. E ele diz no verso 5, aqueles que olham para o Senhor estão radiantes de alegria. Amém. Independente das circunstâncias, ele escreve, o seu rosto jamais mostrará decepção. Então, te convidamos a meditar hoje conosco em 1 Samuel 22. E ao final dessa leitura, queremos orar pela sua vida, pela sua família, por essa nova semana que estamos iniciando hoje. Vamos orar então pedindo, Senhor, entendimento para esse texto, que ele possa trazer uma revelação especial, uma aplicação em cada um dos nossos corações, para cada um de nós. Amém. Pai, muito obrigado por esse novo dia, obrigado por esta nova manhã, que as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós queremos aqui colocar a nossa mente, o nosso coração e todo o nosso ser, Pai, diante de Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para que o Senhor tenha liberdade, Pai, de falar conosco, de ministrar aos nossos corações, de trazer, Pai, paz, de trazer a esperança que só o Senhor pode nos dar. Então, nós entregamos esse momento diante de Ti e pedimos a bênção do Senhor, Pai, sobre cada família aqui representada conosco durante essa leitura. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Começa dizendo assim, 1 Samuel capítulo 22, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram juntar-se a ele, foram até lá para encontrá-lo, e também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e Davi se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe, posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que o Senhor fará comigo? E assim Davi os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi, não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão, debaixo da tamargueira na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor, e ele lhes disse, ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé, aqui Saul está falando de Davi, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse, vi o filho de Jessé chegar em Nobe e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele, também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Nós já lemos alguns dias atrás, quando Davi vai lá na casa de Aimeleque, e Aimeleque ora, consulta ao Senhor e dá a espada de Golias, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Davi foi lá como se ele estivesse trabalhando para o rei Saul.
Sim, então o rei Saul mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram sacerdotes em Nobe, e todos foram falar com o rei. E Saul disse: Ouça agora, filho de Aitube. Ele respondeu: Sim, meu senhor. E Saul lhe disse: Por que vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Jessé? Por que você lhe deu comida e a espada e consultou a Deus em favor dele, para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada, como ele está fazendo? Aimeleque respondeu ao rei: Quem entre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão da sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que essa foi a primeira vez que eu consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. E o rei Saul, porém, disse a Abimeleque, a sua família, Aimeleque, a sua família de sacerdotes: Com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: Matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg, que entregou Davi, né, o que tinha acontecido. Sim. Mate os sacerdotes, e ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nobe, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque, neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi, e lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha, mas você estará a salvo comigo. É interessante como esse texto mostra que Davi, apesar de estar sendo perseguido por Saul, o rei de Israel, e tantos oficiais dele, tantas pessoas, Davi tinha esperança de que a palavra do Senhor, as promessas de Deus que estavam liberadas sobre a vida dele, de que ele se tornaria rei de Israel e de que ele lideraria o seu povo em vitória, em avanço e em um retorno, uma restauração no seu relacionamento com Deus, como vamos ver daqui em diante. Isso aconteceria. No verso 3, estamos lendo 1 Samuel 22. No verso 3, ele pergunta ao rei de Moabe se ele poderia deixar os pais dele ali com o rei de Moabe até que ele saiba o que Deus fará com ele. Ou seja, as circunstâncias não eram boas. Davi estava fugindo do inimigo, nessa situação certamente entristecido porque 85 sacerdotes haviam sido assassinados por conta do rei ter descoberto que Davi estava ali com Aimeleque, com seu filho Abiatar e com os sacerdotes em Nobe, mas Davi continua colocando a sua esperança no Senhor. Amém. Aquela caverna de Adulão foi um momento de crise, mas foi apenas um momento de transição, através do qual o Senhor se revelou a Davi de forma mais pessoal. Davi aprendeu a olhar para o Senhor, e isso seria tão importante para a vida pessoal e para o reinado, o ministério de Davi dali em diante. Aprender a depender somente de Deus e não das pessoas. Então, Amém. apesar de um momento de crise, apesar de um momento em que Davi foi cercado de pessoas insatisfeitas, pessoas endividadas, problemáticas, o Senhor conta com esse momento para forjar Davi, para fortalecê-lo e para se revelar a ele de forma mais pessoal. Nós queremos o mesmo para você, que o Senhor possa, nos momentos de dificuldade, forjar o seu caráter, Amém. fortalecer a esperança verdadeira dele no seu coração e te encorajar a discernir
como o Senhor vai cumprir para com você os propósitos dele. Quais serão os próximos passos? Sim, toda vez que nós passamos por algum momento difícil, nós temos duas escolhas: olhar para o Senhor e estar realmente com esperança e se tornando uma pessoa melhor, aprendendo com as dificuldades, ou nós podemos começar a olhar para pessoas, o que não foi feito, e muitas vezes nesse momento pessoas se viram até contra o Senhor, ficando amargurado, e talvez muitas vezes com ressentimento, mágoa no coração. Então que nós possamos aprender a cada dia, como nós repetimos aqui já inúmeras vezes, olhar para o Senhor. Amém. E deixar que Ele nos mostre a direção, que Ele traga a esperança, que toda situação Deus pode intervir de uma forma que muitas vezes é completamente diferente do que nós imaginamos, mas Deus pode todas as coisas. Amém. E nada é impossível para o nosso Deus. Então nós queremos aqui nos unir em fé, em esperança, em oração com você e com sua família, pelas causas talvez que pareçam impossíveis, ou por uma situação que agora você esteja vivendo, ou viveu e está trazendo essa amargura, essa mágoa, esse ressentimento, orando, colocando diante de Deus, falando: Senhor, me mostre o teu caminho, me mostre a esperança que há em ti, ajuda-me a olhar para ti e não para a circunstância. E nós sabemos que Deus ouve o nosso clamor. Ele é o Deus que traz perdão, que traz cura, que traz restituição, restauração, e o Deus que provê também sobre as nossas vidas. Nós cremos que o Senhor cumprirá para conosco suas promessas. Amém. Nenhuma delas se falhará, nenhuma delas cairá por terra. E nós não perdemos tempo por esperar no Senhor. Então queremos orar contigo, pela sua família, por essa nova semana que estamos iniciando, o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Amém. Vamos orar juntos. Pai, nós te damos graças pela sua bondade, pelo seu amor leal. Nos lembramos do que o profeta Jeremias escreveu no seu livro, capítulo 29, de que o Senhor sabe bem os planos que o Senhor tem para nós, mesmo quando nós não sabemos os próximos passos, como esses planos vão se desenvolver em nossas vidas. O Senhor sabe bem os teus planos para conosco, planos de nos prosperar e de nos dar esperança, de nos dar um futuro. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pelo preço que o Senhor Jesus já pagou na cruz em nosso lugar. Obrigado pelo nosso relacionamento restaurado com o Senhor. Sim, e Pai, pelos planos e bons propósitos que o Senhor tem para conosco e nossas famílias. Assim como Davi, naquela caverna de Adulão, passou por um momento de dificuldades, mas foi apenas um momento de transição. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora, que também atravessa um momento difícil, um momento de mudanças na sua vida, um momento de incompreensões, um momento em que essa pessoa olha ao redor e não encontra as pessoas que ela gostaria de ter ao seu redor. Mas nós reafirmamos a presença e a fidelidade do Senhor. Amém, e pedimos Senhor, a tua paz, pedimos que o Senhor aumente o temor do Senhor no coração dessa pessoa para aguardar com paciência no Senhor, como o salmista disse também no Salmo 40, e o Senhor se inclinará para nós e firmará os nossos pés sobre uma rocha, colocará em nossos lábios um novo cântico. Nós cremos, Senhor. Pai, e oramos para que o Senhor renove a esperança no coração dessa pessoa que ora conosco e venha trazendo, Pai, a sabedoria necessária para cada decisão e também a paciência para aguardar no Senhor, à medida em que o Senhor manifesta os teus propósitos no seu tempo e do seu modo. Amém, nós confiamos Senhor. No Senhor, reafirmamos a nossa fé e esperança no Senhor e entregamos nossa família, todas as nossas causas, cada nome mencionado agora em oração, cada causa, cada assunto, Pai, nós colocamos sob os teus cuidados e olhamos para o Senhor. Sim, aqueles Pai. Que olham para o Senhor estão radiantes de alegria. Sim, e o seu Pai, rosto restaura, jamais Pai, mostrará força, decepção. Por isso olhamos Sim, para o meu Senhor, entregamos nossa família, nosso futuro sob os seus cuidados e com ações de graças e com fé, nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoamos essa pessoa que está conectada Amém, conosco. Senhor, em nome Receba de agora Jesus, forças renovadas. Receba agora Amém, das provisões, Pai, das direções do Espírito Sim, Santo. Receba agora a paz do Senhor Jesus, que Amém. guarda o seu coração e a sua mente Aleluia. em Cristo Jesus. Amém. Oramos, Pai, te damos graças em nome de Jesus. Amém. Então tenha uma semana muito abençoada e um dia aqui em Alce está super frio, eu nem olhei quanto que tá hoje, os graus que estão hoje, mas está muito friozinho, tá de manhã difícil até de sair da cama, mas nós continuamos aqui felizes, alegres no Senhor, olhando para o Senhor e sabendo que Ele, quem vem em nosso favor, Ele é o nosso, em Salmos muitas vezes
Davi falou sobre isso, que ele é o escudo e fortaleza, que ele é o auxílio presente no momento da angústia, da dificuldade. Então nós sabemos que com o Senhor, Ele nos renova, Ele nos fortalece. Sim. E Ele vem garantindo e trazendo a nossa vitória. Sim. Em nome de Jesus. E à medida em que nós seguimos meditando na biografia de Davi, que vai se tornar um grande rei de Israel, uma referência para as próximas gerações, nós também te encorajamos a abrir a sua Bíblia nos Salmos, escolha alguns Salmos e declare com as suas palavras. Nós aprendemos a orar com os Salmos, nós oramos de forma prática ao ler os Salmos, nós aprendemos como louvar a Deus melhor, aprendemos mais sobre a pessoa de Jesus, que claramente é revelado em cada um dos 150 Salmos que estão na Bíblia, a maioria deles escritos por Davi, sobre quem nós estamos lendo. E que o Senhor possa fortalecer, renovar o seu ânimo, a sua esperança e continuar abençoando a sua família. Por favor, compartilhe esse conteúdo, independente se você está assistindo através do Facebook ou do nosso podcast Família e Fé, ou do nosso canal no YouTube Família e Fé. Na página no Face, né? Ou no Face. Compartilhe com outras pessoas que possam também ser encorajadas e abençoadas através deste conteúdo. Sim. Até amanhã, nós amamos muito vocês. Um abraço, sogrinha. Te amo.